O tema em 9 minutos hoje é saúde. Nós vamos tratar de um assunto de saúde que envolve o nosso cotidiano, está sendo banalizado pela constância com que se manifesta, mas nem por isso é menos letal, menos pernicioso. É a questão da ansiedade e a questão de uma decorrência da ansiedade, que é o uso sistemático e regular de ansiolíticos e sedativos, e para isso nós convidamos um especialista. A gente sempre adverte, todas as nossas conversas aqui voltadas para a saúde não prescindem da necessária consulta ao especialista, mas é claro que contando com a boa vontade desses profissionais, a gente consegue disseminar alguns conceitos mais genéricos, mais básicos a respeito de como se portar perante essas situações ou problemas. Vamos conversar com um especialista que é o psiquiatra Antônio Faria, a respeito da questão da ansiedade e do uso indiscriminado dos ansiolíticos. Antônio, prazer em tê-lo aqui, grato pela sua presença. Muito obrigado. Eu quero começar exatamente já colocando essa pergunta, né? As pessoas às vezes passam a usar regularmente, de uma maneira até cotidiana, os ansiolíticos, os Rivotril da vida, que é uma marca, parece que é uma marca de mercado, né? Não é um princípio ativo. Qual é a, digamos, a advertência que pesa sobre isso? A advertência justamente são as complicações de uso prolongado, como você falou. A pessoa pode usar uma vez e manter esse uso, mas tem que estar bem certo para que foi prescrito aquele medicamento. Né? Aquele medicamento, muitas vezes, em geral, na maioria das vezes, ele é por curto prazo. Por exemplo, a pessoa vai no pronto-socorro com uma crise de ataque de pânico. Né? O plantonista prescreve aquele medicamento, só que a pessoa, ao invés de retornar ao médico especialista, né, para consultar e saber qual o tratamento posterior ao uso daquele benzodiazepínico, né, a pessoa mantém aquele medicamento. E aquele medicamento camufla o quadro. Muitas vezes o quadro não aparece, o quadro fica escondido porque aquele medicamento, ele justamente vai induzir o sono, causar uma melhora aparente e o paciente vai mantendo aquele remédio constantemente. E o uso contínuo provoca o quê? Então, o uso contínuo, a curto prazo, não depende de mais de 2, 3, 4 semanas, ele começa a dar perda de concentração, perda de memória, distraibilidade ao dirigir veículos ou operar máquinas automotores. Por exemplo, vamos supor, uma pessoa que trabalha na Vale do Rio Doce. É muito clássico esse quadro. A pessoa trabalha por turno. O nosso organismo ele tem um ritmo biológico de sono. Né? A pessoa, não sei se ainda é assim, mas até pouco tempo, a pessoa trabalhava de meia-noite às 6, depois pegava de 6 a meio-dia, ela não tinha uma regularidade de horário de sono. E na hora que ela vai tentar dormir, como ela não tem aquele sono fisiológico, ela usa um indutor de sono, um benzodiazepínico, para conseguir dormir. Mas o que o organismo vai entender a longo prazo? Que ela sempre vai precisar daquele remédio. Entendeu? Até pela forma de que o remédio age no organismo. Ele faz um rearranjo na estrutura molecular da célula. Ele abre a membrana da célula e deixa passar íons de cloreto. Então, o organismo entende que precisa manter aqueles canais abertos. Aquela alteração que, de início, foi provocada pelo medicamento. Né? Pelo início do uso. Agora, você fez uma menção aí a uma questão de pânico. O pânico, a síndrome de pânico, hoje, ela tem identificado sua origem orgânica ou é de ordem emocional? De ordem psicológica? Sim, as duas coisas. Você pode ter uma situação externa, que a gente chamaria de uma situação emocional, um acontecimento da vida, e levando a uma alteração biológica a nível de neurotransmissor. O que se sabe hoje muito a nível de todos os transtornos de ansiedade, inclusive o pânico, são justamente esses neurotransmissores, principalmente a serotonina, e aonde eles atuam, em qual área do cérebro eles atuam. Então, esses medicamentos que não são os tarja preta, já é uma outra classe de medicamento. De início, você pode até usar o tarja preta. Depois, você identificando precisamente o quadro, você vai mudar a classe de medicamentos. Aí, esses medicamentos que atuam a nível de receptor, né, como se fosse um Lego, né, ele vai lá e encaixa isso, e aí ele inibe a recaptação, inibe aquela substância que a gente deseja, por exemplo, a serotonina, ela vai ficar circulando mais tempo na fenda sináptica e aí causando a melhora. O que está se acontecendo, né, e talvez daqui a
não sei se até 2020 já tem essas pesquisas, né, já saíram essas pesquisas, é que com o aparelho agora de ressonância magnética funcional, a gente vai conseguir ver a área do cérebro que vai estar mais ativada ou não. Então, sabendo disso, você consegue localizar melhor, né? Então, você tem a área da amígdala, a área do córtex pré-frontal, né? Se é óbito, tem dorso lateral, tem óbito frontal. Então, você vai saber qual a área que está sendo mais ativada e aí você especificar mais ainda antes. Em que isso é importante? É importante no tratamento, na via que o medicamento vai agir. Então, você sabendo neuroanatomicamente a área, você sabe bem qual a substância que age naquela via. Se é mais dopaminérgica, se é mais noradrenérgica, se é mais serotoninérgica. E aí você faz o medicamento mais específico. Vão ficar mais caros, né? Sim, não, principalmente quando tiver que pagar a pesquisa inicial, depois fica mais barato, né? É sempre assim. É verdade. Mas olha bem, quais são as classes de sedativos e tranquilizantes ansiolíticos que existem? Então, nós temos os tranquilizantes menores, né, que são também chamados de ansiolíticos ou benzodiazepínicos, né, são também abreviados de BZDs, né, na nomenclatura internacional se usa muito. Esses são os primeiros. Eles foram criados na década de 60, mais ou menos. Temos os tranquilizantes maiores, que é uma outra classe de medicamento, que são chamados neurolépticos antipsicóticos, que começou com a clorpromazina, mais ou menos em 1950. Mas vamos falar dos tranquilizantes menores, que são os ansiolíticos que são usados para transtorno de pânico, né? Transtorno de ansiedade, né? Estresse, fobias, transtornos obsessivo-compulsivo, alguma sintomatologia mais clínica do transtorno obsessivo-compulsivo. Então, nessa classe aí, você tem principalmente os medicamentos como o clonazepam, o diazepam, o bromazepam. São todos medicamentos que atuam da mesma forma, interferindo na membrana celular, abrindo a membrana celular, permitindo a passagem de íons cloreto. O que muda? Mas por que a pessoa usa o clonazepam e não o bromazepam? Né? Às vezes, age mais rápido que o outro. E o outro é mais lento. O diazepam tem uma meia-vida, um tempo de ação muito prolongado no organismo. O lorazepam, que é o Lorax, que muita gente de idade deve ter usado e talvez ainda esteja usando, tem um tempo de ação muito curto. Então, ele reduz a ansiedade muito rápido. Ele começa com meia hora, 15 minutos de ação. A mesma coisa o Rivotril. Ele começa a ação muito rápido. Aí é importante, o que muda nos benzodiazepínicos, nessa classe de medicamentos, é isso. É o tempo de ação, né, de início e de durabilidade da ação do medicamento. E temos que lembrar sempre que quanto mais rápido o medicamento age, maior a dependência que ele causa. Em 9 minutos, hoje nós estamos conversando com o psiquiatra Antônio Faria. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o psiquiatra Antônio Faria. Estamos falando a respeito de transtornos de ansiedade e do uso banalizado e irregular de ansiolíticos, sedativos e outras classes de ansiolíticos. Antônio, veja, você está dois exemplos de ordem cotidiana. Aqui na casa mesmo nós temos um colega que toda vez que ele tem que falar em público, ele faz uso do Rivotril, do dosagem, eu acho que com 2 miligramas, não sei quanto. E prescreve, inclusive, se você tiver tempo para falar em público, você pode usar que funciona. E funciona. Funciona. Eu quero saber, outro quando vai viajar de avião, o cara vai lá e usa o Rivotril. Eu quero saber, esse tipo de utilização, alguma contraindicação? Sem problema algum. Sem problema. Esses medicamentos, eles são feitos para isso. Eles são de uso ocasional. Se a pessoa um dia chega em casa mais ansioso do trabalho, um dia, e toma um Ocadil, que é o cloxazolam, né, de 1 miligrama, que é muito conhecido na praça, não tem problema algum. Ele usou aquilo naquele dia. Ele não está usando 1 miligrama, depois 2 miligramas todo dia. A mesma coisa, a situação que você falou, vai andar de avião, é muito comum. Eu já indico o paciente tomar na sala de espera. Ele já toma na sala de espera, na hora que ele senta na cadeira do avião, ele toma mais um tanto. Então, ele toma 0,25, por exemplo, comprimido menor é de 0,5. Toma 0,25 na sala de espera e 0,25 já na cadeira do avião. Entendeu? Então, ele já funciona muito bem. Ele é para isso. Nada contra os benzodiazepínicos. Aliás, como nós falamos, eles vêm lá de 1960, eles são excelentes.
Os anestesistas usam midazolam, que é o Dormonide, para induzir aquele medicamentozinho que ele coloca embaixo da sua boca antes de entrar já no corredor. É um indutor de sono, que age rápido. E quanto mais rápido, pior, porque abre mais rápido os canais de cálcio, causa mais dependência e causa perda de memória. Então, por isso que as pessoas às vezes falam, não, mas eu não lembro de mais nada depois que passei pelo corredor, porque ele te deu um midazolam, você não lembrou de mais nada depois. Agora, uma situação, tipos de ansiedade. Nós estamos falando de ansiedade. Ansiedade parece ser um comportamento característico da modernidade. Né? Hoje em dia, digamos assim, entre aspas, é normal, e já existe uma categoria que identifica normal como normose e normopatia. O comportamento que é doente, mas porque é majoritário na população, fica, entre aspas, normal. Né? Então, é normótico. Mas quais são os tipos de ansiedade que existem? Toda ansiedade é a mesma? Não. Nós temos basicamente 5 tipos: os transtornos fóbicos, o transtorno de pânico, o transtorno obsessivo-compulsivo, a generalizada e o estresse pós-traumático, que é o TEPT, né? Então, cada uma tem características clínicas diferentes, né? Um fóbico, por exemplo, qual o problema que vai ter o fóbico? Ele vai ter uma evitação, ele vai deixar de ir a uma festa, né? Se você me chama para ir no casamento, Antônio, vamos no casamento comigo no sábado? Ótimo, né? Casamento é excelente, né? Então, eu não vou conseguir, porque eu vou chegar lá, vou ter uma sudorese intensa, uma taquicardia, eu tenho um transtorno social, porque aí a fobia tem a fobia específica. A agorafobia aí deve ser, né? Aí eu não vejo aquela saída imediata. A agorafobia, eu estou lá no ambiente e não vejo uma situação de saída imediata. E começa a ter aquela sensação de sudorese, de taquicardia. Mas o problema maior disso é a evitação, eu passo a não ir a nenhum casamento. Sim. Aí complica. Ou seja, cria um comportamento social furtivo. Isso. O problema é esse comprometimento funcional. Isso aí no fóbico. No fóbico, né? Por exemplo, no estresse pós-traumático, eu posso ter um quadro de verificar, o típico é verificar gás e dar a volta na chave. Eu posso citar um exemplo aqui, que não é identificável. Uma paciente tinha que rodar o carro, verificar 5 portas, porta-mala, né? 4 e o porta-mala, né? E toda vez que ela parava, ela tinha e atrasava ela chegar nos eventos, no que ela ia fazer. Mas qual o problema dela rodar o carro? Tudo bem que ela estava sendo tratada medicamentosamente, mas o medicamento, ele não é 100%. Vamos supor que ele seja 90%, 80%, 60%. Cada paciente vai ter uma resposta diferenciada. Essa paciente, ela tem um comprometimento funcional porque ela vai chegar um pouco atrasada ao evento. Mas se ela sair mais cedo de casa, ela não sabe o que ela tem que fazer? Ela vai administrar isso. Ela vai administrar isso. Por incrível que pareça, a diminuição, né, desse movimento, desse ritual, né, foi passando a ponto dela não fazer mais, não ter que verificar. Sim. Entendeu? Essas portas antes de ir num determinado... Mas isso aí, no caso, isso é estresse pós-traumático, né? Não, no caso disso é obsessivo-compulsivo. Obsessivo-compulsivo, toque, tá. O estresse pós-traumático geralmente vem associado a uma fadiga crônica, né? Ou algum evento traumático que a pessoa não teve a resposta ideal. Porque eu vi sobre isso também, tipo assim, você é assaltado, você não agride, você não parte para cima do bandido, nem pode correr. Aí você internaliza, enruste aquela reação e ela fica depois latejando, né? Isso é muito comum. Essa situação sua me lembra a pessoa que sofre agressão sexual, né? Lá na infância. Impotente, subordinada. Né? Pré-adolescência. Realmente isso gera. O caso clássico desse são os soldados, né? Que voltam da guerra, né? Que ficam relembrando as cenas, né? E com isso, aí começa a ter insônia, é muito característico do pós-traumático. Aí começa a ter um cansaço físico e mental associado, entendeu? E pode chegar uma hora em como se o cérebro, que é um circuito, desse um pane, um esgotamento mental, entendeu? Desse um pane mesmo. Puf, para. Agora, isso potencializa doenças mais graves, né, Antônio? Não potencializa? Há uma relação hoje, por exemplo, de câncer com estresse, não tem? Sim, potencializa. Inclusive, potencializa indiretamente também, com o uso de substâncias psicoativas, que podem agravar mais ainda o quadro. Na tentativa de sair do quadro, a pessoa vai acentuar o quadro.
Antônio, agradeço muito a sua presença aqui, suas explicações para nós. Grato. Obrigado, obrigado. Sempre um prazer estar aqui. Em 9 minutos, a gente contou com a presença do psiquiatra Antônio Faria. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprender